Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 30. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Você que está nos assistindo pelo YouTube, compartilhe esse vídeo aí. Isaías capítulo 30, versículo 21. Obrigado, Espírito Santo. Isaías 30, 21. Diz assim a palavra do Senhor: se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, ouvirão a voz dele atrás de vocês dizendo: o caminho certo é este, andem nele. Vou ler novamente. Se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, ouvirão a voz de trás dele atrás de vocês dizendo: o caminho certo é este, andem nele. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ela está aberta diante de nós. Fala com a tua igreja reunida nesse lugar. Nós te agradecemos pela tua bondade e pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos reunidos aqui para ouvir a tua voz, congregados como igreja de Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu não sei você, mas eu já me prejudiquei por ouvir a pessoa errada. Eu não sei você, mas eu já entrei em algumas coisas que foi difíceis para sair, porque eu ouvi a voz errada. Todas as vezes que a gente escuta, a gente ouve a voz errada, a gente dá atenção para a voz errada, e a gente toma uma atitude acerca daquilo que nós ouvimos, a gente se prejudica. Então a primeira pergunta que o Espírito Santo faz para nós aqui nessa noite é: qual é a voz que você tem escutado? O que você tem escutado e quem você tem escutado? Qual é a voz que tem ocupado o teu tempo, o lugar no teu coração? Nós precisamos saber que a transformação espiritual do povo de Deus, quem é povo de Deus aqui, diga glória a Deus. A transformação espiritual do povo de Deus envolve uma atenção total à voz de Deus. É a voz de Deus que nos transforma. É a voz de Deus que nos salva. É a voz de Deus que nos dá direção. E no meio de muita coisa que nós estamos envolvidos, de tantas vozes falando com a gente, nós precisamos, num determinado momento, falar: epa, chega disso, eu não quero mais ouvir isso, eu não darei atenção a isso, eu vou dar atenção à única voz, a voz do Senhor, porque a voz do Senhor me salva. Esse exercício nós precisamos fazer diariamente, irmãos. Quem é a igreja de Cristo, quem foi salvo pelo Senhor, nós precisamos fazer esse exercício de dar atenção à voz de Deus, porque a voz de Deus traz transformação. Nós precisamos abandonar as outras vozes que nos aprisionam. Quantas vozes nos aprisionaram? Quantas vozes te aprisionou? Quantas vozes a gente escuta e a gente fica aprisionado porque a gente acredita naquela promessa, naquele padrão. Nós acreditamos naquilo que nos ofereceram. Qual é a voz que merece a nossa atenção? Por que essa pergunta? Qual é a voz que merece a nossa atenção? Porque nós podemos escolher. Você pode escolher qual é a voz que merece a tua atenção. Você pode escolher. A gente sai daqui de um culto como esse, ouvindo a voz de Deus, e outras vozes vão falar com você. Mas na segunda-feira, que todos nós vamos enfrentar, eu preciso colocar aquilo que Deus me falou em prática. Eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero dar atenção à voz de Deus, porque a voz de Deus merece a minha atenção. É por isso que nós precisamos tomar cuidado, como eu falei, o que estamos ouvindo e quem estamos ouvindo. Tem gente, irmãos, eu quero que você preste atenção nisso. Tem gente que está vendo, mas não está ouvindo. E guarde uma coisa: quando se trata de reino de Deus, Deus não vai usar o teu sentido de visão, Deus vai usar o seu sentido de audição. A Bíblia diz que Deus nos tirou de um lugar onde nós andávamos por vista, para andarmos por fé. E a fé vem pelo ouvir. Nós não andamos mais por vista, nós andamos por fé. Então tem muita gente vendo a igreja, mas não ouvindo Deus. Tem muita gente vendo o cônjuge,
mas não ouvindo o cônjuge. Tem muita gente, existem pessoas que estão na mesa com alguém importante, mais maduro, que nós precisamos aprender com essa pessoa, mas você está vendo essa pessoa, mas não ouve essa pessoa. Pessoas que enxergam os pais, filhos que moram com os pais, enxergam os pais todos os dias, mas não ouvem mais os pais. Então tem gente querendo ver Deus, mas não quer ouvir Deus. Porque ouvir não é escutar, ouvir é obedecer. Repita comigo: ouvir não é escutar, ouvir é obedecer. Aí eu preciso de 37 canelas comigo aqui nessa noite. Não, se é para aplaudir, vamos aplaudir. Irmão, tem gente só escutando, mas não obedece. Tem gente só ouvindo. Preste atenção nisso. Existem pessoas. Hoje eu preguei sem microfone e ficou minha voz. Tem gente querendo ver Deus, mas o mais importante é ouvir Deus. Acredite nisso, eu vou provar para você aqui. Nós vamos entrar em alguns textos da palavra de Deus. Quem quer ouvir a voz de Deus aqui, quem aprender mais do Senhor, irmãos, não importa mais a visão, importa o que nós estamos ouvindo e colocando em prática. O Evangelho, alguém só pode ser salvo pelo Evangelho se outra pessoa pregar. Então se tem alguém pregando, é porque tem alguém ouvindo, e essa pessoa será transformada por aquilo que ela ouve, não por aquilo que ela vê. Quando você ouve o Evangelho, quando você ouve as histórias bíblicas, você imagina aquela história, porque você está ouvindo. Então Deus vai usar o poder, o teu sentido de audição mais do que o de visão. O mundo quer ver para crer. Nós saímos dessa fase já. Nós já pulamos de fase, aleluia. Nós já estamos numa fase que nós não precisamos ver, nós só precisamos ouvir a voz do Todo-Poderoso para ter a certeza e a convicção que Ele vai fazer aquilo que Ele falou. Deus é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele tem falado para nós. Então, quando nós ouvimos, nós somos transformados, não é quando a gente vê. Nós saímos de um mundo onde a gente precisava ver, ter resultados, ver as coisas acontecendo, para ter alegria, para ter um pouco de descanso. Nós saímos desse mundo e nós aprendemos que é a voz de Deus que nos dá descanso. É a voz de Deus que nos transforma, é a voz de Deus que nos reposiciona, é a voz de Deus que faz com que a gente pare com algumas coisas, é a voz de Deus que diz para nós: é assim, filho, não é assim, é assim. Então Deus sempre vai usar o sentido de audição mais do que o sentido de visão. Repita comigo: meu Deus vai usar a minha audição mais do que a minha visão. O que você vai ver, guarda isso, é resultado daquilo que você ouviu. Essa igreja está aqui hoje porque é resultado que nós estamos vendo hoje aqui, a escola que nós estamos vendo, Mercado Solidário, as outras igrejas, isso tudo que nós estamos vendo hoje é resultado de algo que nós ouvimos lá na garagem de São Lourenço e de Guaratuba. Primeiro você ouve, para depois você ver. Tem gente querendo ver, olha para mim, Canela, Deus não vai agir assim. Primeiro você vai ouvir, você vai fazer declarações, você vai acreditar na palavra do Senhor, e depois você vai ver o resultado de acreditar na palavra de Deus. É por isso que lá em 1 Reis, lembra quando Elias está naquele desafio, um pouco antes, ele vai falar em 1 Reis capítulo 18, versículo 41, então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve, ruído de abundante chuva. Ele viu a chuva? Ele ouviu o barulho de uma tempestade. Então pastor Rony, quando ele vê a pequena nuvem, ele sabe que aquilo que ele está vendo, Eliseu, não significa aquilo que ele ouviu. É pequena nuvem para todo mundo que está vendo, mas ele sabe que é uma grande tempestade, porque ele ouviu de Deus antes de ver.
Eu preciso de alguém comigo aqui. Levanta a tua mão. Deixa eu liberar uma palavra. Deus vai encher o teu coração de fé e de esperança nessa noite. Você vai ouvir algumas coisas pontuais do Senhor, porque tem coisa chegando. E ainda que digam que é pequena, ainda que digam que é pequena, ainda que digam que é insignificante, você já ouviu o barulho da tempestade que está chegando sobre a tua vida. Quando o moço volta dizendo, eu vi, na 7ª vez eu vi lá uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias falou, é uma tempestade, não é uma chuvinha, é uma tempestade. É por isso que ele vai dizer para Acabe, corre, come e bebe, porque eu já ouvi ruído de abundante chuva. Irmão, João capítulo 10 versículo 27. As minhas ovelhas ouvem, repita comigo, ouvem a minha voz. Olha o que Deus está dizendo, olha o que o Senhor está dizendo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Lá em Cantares, quando Salomão escreveu, ele está falando lá da mulher amada, e ele compara, eu já disse isso aqui uma vez, ele compara aquela mulher com as éguas dos carros de Faraó. E um dia eu falei isso, alguém no final do culto chegou para mim, pastor, comparar uma mulher com égua, está na Bíblia, irmão, vai brigar com a Bíblia? Porque está escrito lá em Cantares capítulo 1 versículo 9, as éguas, te comparo com as éguas dos carros de Faraó. Ó querida minha, por quê? Aquele homem estava comparando a amada com as éguas dos carros de Faraó. Por quê? Ela era dotada de força, ela era destemida, ela era veloz, ela era treinada para a guerra, e ela aceitava o comando. Quando você vê filmes de bigas daquela época, bigas são aqueles carrinhos com 2 rodas, não é? E o guerreiro está em cima, pode olhar, aquelas bigas, o guerreiro ele não está com as mãos nas rédeas, porque aquela égua ali que está guiando, que está dirigindo a biga, é treinada. São éguas dos carros de Faraó. Elas não são treinadas pelas rédeas. O guerreiro não precisa andar com elas pelas rédeas. O guerreiro está com as mãos livres, porque ele precisa estar com as mãos livres por conta do arco e flecha. Então ele está aqui preso na biga e com arco e flecha na mão. Então ele diz: esquerda, ela vai para a esquerda, direita, ela vai para a direita. Ela não precisa ser guiada por rédeas, ela é guiada pela voz. Você não precisa mais de ser guiado por pressão, você precisa obedecer à voz de amor que te ama, para que você possa andar em retidão e viver o propósito do Senhor. Elas eram treinadas para obedecer o comando de voz. Nós precisamos ser treinados para obedecer o comando de voz do nosso Deus. É por isso que nós nos reunimos de domingo, de quinta-feira, culto de jovens, terça nos links. Por quê? Porque, irmãos, nós vamos aguçando. Quem já teve essa experiência de começar a ouvir Deus e coloca em prática e fala: uau, deu certo, realmente era Deus que tinha falado comigo. Às vezes a gente erra, a gente acha que era Deus, e a gente vai colocar em prática e aquilo é uma bagunça, e a gente, puxa, eu achei que era Deus. A gente vai aguçando. É como alguém que trabalha no banco, irmãos. Alguém que trabalha no banco, a pessoa pegou na mão a nota falsa, ele sabe que é falsa. Por que ele sabe que é falsa? Porque um caixa de banco, ele não treina para saber, ele não tem lá um treinamento com as notas falsas que podem aparecer, com a textura das notas falsas que podem aparecer. Não, ele fica em contato com a verdadeira, só com a verdadeira. Quando cai uma nota falsa na mão dele, ele sabe que é falso. Quando você fica em contato com a verdade muito tempo, o que aparece falso no teu caminho, você detecta rapidamente. Irmãos, nós temos essa experiência. Eu não sei quanto tempo você tem de evangelho, quanto tempo você entregou a sua vida ao Senhor,
Mas é fato que quanto mais temos acesso à palavra, mais temos conexão com a palavra, estamos ouvindo Deus. Irmãos, quando vem uma voz estranha, você fala: opa, isso não é de Deus para mim não. Opa, esse convite aí tem cheiro de coisa ruim. Por quê? Porque a gente está em contato com a verdade, em contato com a verdade, em contato com a verdade. Caiu algo falso no teu caminho, você já detecta rapidamente. Você não será enganado se você estiver em contato com a verdade, que é a palavra de Deus. Será que tem alguém acreditando nisso aqui? Irmão, tinha um sacerdote em Israel, Eli, e ele tinha filhos, Ofni e Finéias. Mas a Bíblia vai dizer que Eli e os seus filhos já não ouviam mais a opinião de Deus. Você sabia que diante de tudo que nós estamos decidindo no nosso dia a dia, Deus tem uma opinião para isso, para você? Deus tem uma opinião nisso para você? Você sabia que diante das nossas incertezas, se a gente vai ou não vai, se a gente abre ou não abre, se a gente fecha ou não fecha, tem um Deus, um Pai querendo dar a opinião a respeito disso para nós? Mas a Bíblia vai dizer que Eli e os seus filhos, é por isso que veio uma desgraça sobre o povo. O povo não tinha direção clara de Deus, porque naquela época Deus falava com o sacerdote, para que o sacerdote passasse a direção de Deus para o povo. Mas se o sacerdote já não ouve mais a opinião de Deus, o povo ficará sem direção. Se na tua casa o teu sacerdócio precisa funcionar, Canela. Olha aqui para mim, homem, varão. Sexta-feira nós vamos estar aqui no culto dos varões. Quem dá um glória a Deus aí? Sexta-feira agora, dia 22, nós vamos estar aqui queimando para Jesus, ouvindo uma palavra forte de Deus. O nosso sacerdócio, o homem da casa precisa estar com seus ouvidos no céu e com a sua boca na terra. O homem da casa, ele precisa estar atento a voz de Deus, porque a mulher, irmãos, ela tem uma sensibilidade maior. Mas não adianta a mulher saber o que é certo, a mulher saber qual é a direção tomar, e o homem cascudo, duro: não vou fazer isso, não vou decidir isso, e a família inteira sofre. Agora, quando um homem é um sacerdote sensível à voz do Senhor, essa família nunca estará perdida. Aleluia. Olha para o homem que está do teu lado e fala: entendeu, né? Aleluia. Ouvir e obedecer. Quem está comigo, diga glória a Deus. Ouvir e obedecer faz você desfrutar mais da vida. Ouvir e obedecer o Senhor faz você desfrutar mais da vida. Irmãos, a minha filha Rafaela é minha doidinha. Todo mundo conhece ela aqui, a maioria. Estou com saudade dela. Mês que vem ela está aí, em nome de Jesus. Oh glória. Vai ficar 3 meses no Brasil. Irmão, um dia a Rafaela começou a me encher as paciências. Ismael, pai, dança comigo uma dancinha. Pai, dança comigo. Pai, dança comigo uma dancinha. Eu até peguei o vídeo da dancinha. Eu não sei se eu passo, vai escandalizar a igreja. Não, peraí. Vai escandalizar. Pai, dança comigo. Não, filha, para com isso. Uma semana inteira ficou enchendo as paciências. Dança comigo, pai. Rafaela, para, não vou dançar. Dança comigo. Irmão, estava mexendo na internet, não lembro se foi um vídeo, se foi um podcast, se foi alguma coisa, um pai dando testemunho, que a filha pediu para dançar com ele, ele não dançou, e a filha teve um acidente, e ele não pôde mais dançar com ela. Irmão, eu desci as escadas da minha casa falando: Rafaela, vamos dançar. Vamos dançar, Rafaela. Vamos gravar agora, vamos dançar agora. E ela gravou esse: ô Jesus. Depois vamos pegar esse corte aqui e escandaliza a igreja de Cristo. Vai lá, solta aí. Não põe o som não, porque o som é...
testemunho daquele pai falou comigo, e eu desfrutei desse tempo com a minha filha. Quando você ouve a voz de Deus, você desfruta mais da vida. Aleluia! Irmãos, tem coisas que nós perdemos porque estamos cascudos, estamos com problemas, estamos com situações, e o diabo diz até para nós que não merecemos dar uma risada, não merecemos estar felizes diante de algumas coisas que nós estamos passando, ou que pessoas próximas estão passando. Você merece toda a felicidade do céu para a tua vida. Desfrute da vida de Deus com você. Aleluia. Repita comigo: contato com Cristo, e com a sua voz abre as portas. Irmãos, eu quero colocar um texto aqui, Marcos capítulo 7, versículo 31. Marcos capítulo 7, versículo 31. Se tiver aí na ponta, Marcos 7, 31. Olha o que diz a Bíblia. Pode abrir se você quiser, se não, olha aqui na tela. Marcos capítulo 7, versículo 31. Deixa eu ler para você aqui, deixa eu achar esse texto. Olha o que diz a palavra do Senhor. Esse texto fala da cura do surdo e gago. Jesus vai curar um homem que é surdo e ele é gago. E a Bíblia vai dizer o seguinte, de novo, dá para pôr? Sete 31. De novo Jesus se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs os dedos, primeiro aonde? Nos ouvidos. Jesus põe os dedos nos ouvidos. Depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá. Essa foi a palavra na virada de 21 para 22. Abre-te, Efatá, que quer dizer abre-se. E logo os seus ouvidos do homem, os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho da língua se soltou. O que abriu primeiro? E o empecilho da língua se soltou. Quando você ouve Deus, você fala melhor. Quando você ouve o Senhor, a tua voz tem alcance. A indecisão nas palavras termina quando você escuta a voz de Deus. Ele toca, e olha o que vai dizer. A língua se soltou. Ele falava sem dificuldade. Jesus lhe ordenou que não contassem isso a ninguém. Porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo: tudo ele tem feito muito bem. Faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Então preste atenção, irmãos. Você vai ouvir melhor para falar melhor. Eu quero que você fale para quem está do seu lado: você vai ouvir mais Deus para falar melhor. É por isso que para os judeus, eu já disse isso aqui, a palavra Shema significa ouvir, mas também Shema significa obedecer. Porque ouvir não é escutar, ouvir é obedecer. Então é impossível para um judeu alguém falar que ouviu Deus e não obedeceu Deus. Como um homem, como uma mulher ouviu Deus falando e não obedeceu o Senhor? Por isso a palavra ouvir e obedecer é a mesma na tradução hebraica, Shema. E a palavra Efatá, que nós pregamos aqui alguns anos atrás, irmãos, é receber o poder para ouvir. Que você receba o poder para ouvir a voz de Deus. Que essa palavra que está sendo, levanta a tua mão, deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Que essa palavra que você está ouvindo nessa noite possa fazer com que
tudo aquilo que está duro no teu coração, tudo aquilo que, as camadas que vieram para que você não ouvisse claramente a voz de Deus, sejam exterminadas e derrubadas nessa noite, em nome de Jesus. Tem unção de Deus aqui para isso, aleluia. É por isso, Jerônimo, que melhor que ter um plano, um bom plano, é ouvir ao Senhor. Melhor do que você ter um bom plano é você ouvir a opinião de Deus a respeito do que você está fazendo. Lucas 11:28, ele porém respondeu: antes, bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Quem é bem-aventurado? Aquele que ouve a palavra de Deus e guarda, ou seja, pratica, na hora H libera. Provérbios 8:34, feliz o homem que dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha, acha a vida e alcança o favor do Senhor. Bendito seja Deus. Feliz é o homem que me ouve. Eclesiastes 5:1, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Cutuca o teu irmão e fala assim: guardou o teu pé antes de entrar aqui? Guarda o teu pé antes de entrar na casa de Deus. Chegue-se para ouvir, não é para pedir, é para ouvir. Chegue-se para ouvir. Meu Deus, que conselho poderoso. Porque ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo. Tem gente oferecendo sacrifício de tolo e não está ouvindo a voz de Deus. E ele vai dizer: pois não sabem que fazem mal. Lucas capítulo 8 versículo 15 diz, falando da semente: a que caem na boa terra são os que, tendo ouvido de bom reto, ouvido bom e reto de coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Olha só, a palavra que cai na boa terra é comparada ao homem e à mulher que estão ouvindo com o coração reto e aberto, dizendo: Senhor, fala, eu quero te ouvir. Fala, eu quero mudar. Fala, eu quero transicionar. Fala, eu quero largar isso. Fala, Senhor, me ajuda. Deus vai falar com você. Deus está falando com você, aleluia. Tiago 1,19, sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar. É por isso que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Escute mais, ouça mais, fale menos. Escute mais, fique atento à voz do Senhor. Ele está falando, Ele fala em todo o tempo. Tem um livro, irmãos, de um homem chamado Richard Foster, chamado Celebração da Disciplina. Preste atenção, eu falei, o último domingo que eu preguei, eu falei sobre isso, sobre o poder do todo dia. Coisas que tem que ser uma rotina para nós, mas a rotina boa. Sabe, aquela coisa que a gente aplica na nossa vida diariamente, o nosso devocional, o nosso tempo de comunhão com o Espírito Santo, leitura da palavra. Esse hábito precisa ser gerado nas nossas vidas, porque isso vai nos levar muito longe. Então essa disciplina, ela precisa ser celebrada. E esse homem, ele fala a respeito nesse livro, e ele diz o seguinte: porque, irmãos, nada vem de nós, tudo vem de Deus. Eu vou repetir: nada do que você precisa vem de você. Deus vai te entregar, Deus vai te dar, vai aparecer no teu caminho, vai aparecer nas tuas ideias, Deus vai te dar. Então ele diz que nós não temos o poder de nos autoaquecer. Agora nós poderíamos ter o poder de nos auto-resfriar, né? Está calor, né? Mas nós não temos o poder de nos autoaquecer. Espera aí, vou pôr no 25 aqui, graus. Não, tá muito calor, vou pôr no 19. Nós não temos esse poder de nos autoaquecer. Mas se nós sairmos aqui do salão, e se fosse de dia, Mari, e a gente fosse para o sol que estava hoje, 1, 2 horas da tarde, quase 40 graus, o sol batendo em você, imediatamente você começa a ser aquecido. Não veio de você, foi o sol que te aqueceu.
E ele fala sobre isso, sobre procurarmos o sol da justiça que nos aquece. Tudo o que você precisa, Deus tem para te dar. Eu vou repetir: tudo o que você necessita, o Pai bondoso tem para te dar. Então esse exercício de sair de um lugar escuro, de sair de algo que nós não devíamos estar ali, para procurar o sol, para estar em contato com a palavra, para vir para as reuniões da igreja, para um culto, estar em comunhão, esse exercício diário nós precisamos fazer, irmãos, porque senão você não vai ouvir a voz de Deus, e ninguém vai poder falar: Deus, o Senhor parou de falar comigo. Ninguém, irmãos. Na época da graça onde nós estamos, Deus está falando em todo o tempo, porque cada um de nós somos um sacerdote. Deus não fala agora só com um sacerdote, para ele liberar a palavra sobre o povo. Não, cada um de nós somos sacerdotes. E essa é a maior prova que diariamente Deus tem uma revelação fresca. Deus está querendo falar com você, Fê. Deus está dirigindo algumas coisas. Agora, o diabo não quer que a gente ouça a voz de Deus. Ele tirou a palha lá no Egito para o povo trabalhar mais e não ouvir a voz de libertação de Moisés. E até hoje Faraó tipifica Satanás, e o diabo fica colocando muito trabalho, muita coisa para você resolver. É muita demanda. Meu Deus, não tenho tempo para Deus, não tenho tempo para a igreja, não tenho tempo para o link, não tenho tempo para nada. Não vai ter mesmo. Organize o seu dia. Comece a ouvir a voz de Deus. Vai organizando o teu dia. Vai tirando os adereços do teu dia, para que o diabo não roube o teu tempo, não roube o tempo precioso que Deus te deu. Aleluia. Quem está comigo, diga glória a Deus. Então, irmãos, nada, fala comigo, nada do que eu tenho é mérito meu. Eu estou falando de reino, irmão. Porque tem gente que pode bater no peito e falar: não, é por minha causa que eu conquistei isso. Se esse negócio que está no teu peito aqui, ó, que bate ininterruptamente, desde quando você foi gerado no ventre, parar, acabou o homem. Você tem nota fiscal dele? Você comprou? Hoje a gente compra lentes poderosas, é caro pra caramba essas câmeras da igreja. Você tem nota fiscal desse olho bonito que Deus te deu aí? Que regula. Eu estou olhando aqui, regulou para cá. Eu olhei para você e já regulou. Ele já tirou o foco e foi para você. Eu olhei para o mesa, já mudou. Ele deu. Ah, meu Pai, não é mérito seu, tudo vem dele. Tudo é para Ele, tudo é por Ele, tudo voltará para Ele. É por isso que toda honra, toda glória, toda adoração, toda celebração, nós precisamos entregar ao nosso Deus. Nós precisamos ter essa disciplina, obedecer. Sabe, irmãos, é dessa forma que nós vamos quebrando as estruturas carnais que nos atrapalham. Olha para mim, preste atenção. Nós estamos num período de jejum. Eu tenho conversado com os pastores das outras rochas. Irmão, pipocou tanta coisa nas igrejas. Pastor, ora por mim, porque olha, teve uma situação aí com a liderança. Pastor, ora por mim, porque teve um irmão que fez um negócio. Pipoca tudo. Quando você entra em consagração, o que está em oculto vem para fora. Quando você entra num período de jejum, irmão, é maravilhoso. Porque o jejum traz revelação. As coisas que estão ocultas começam a aparecer. Então quem quer andar no escuro, longe de Deus, nunca entra numa consagração. Agora quem quer mais de Jesus, quer estar sensível à voz do Senhor, nós vamos quebrando. Por exemplo, como um período de jejum, você vai quebrando a estrutura carnal que te atrapalha. Irmãos, tem camadas que nos atrapalham. É ciúmes demais, é inveja, fulano ganhou uma coisa, eu não ganhei, eu fico chateado, já fico bicudo. Um cumprimentou, não cumprimentou o outro. Irmãos, nós somos seres humanos. Ou tem um anjo, algum anjo aqui? Se te beliscar dói, então está tudo certo, irmão.
Então nós temos camadas carnais que só vão ser destruídas, e essas camadas nos atrapalham de rompermos no que Deus tem. E é com quebrantamento, é correndo para o sol. Opa, estava muito frio onde eu estava, eu quero o sol. Aquela mesa estava muito fria, eu vou para o sol da justiça, eu quero revelação. Porque o que eu preciso não vem de mim, eu não posso autogerar isso, vem dele. Então que ele me aqueça, que ele me sustente, que ele possa ser o provedor sobre a minha vida. Dependência do Senhor vale a pena. Ele nunca falha, e ele nunca falhará com você. Por isso, cuidado aonde você coloca a sua esperança. Fala para quem está do seu lado, cuidado onde você coloca a sua esperança, irmão. Tem gente que coloca a esperança nas curtidas de uma postagem. Tem gente que coloca a sua esperança no sucesso que pode ter em alguma coisa, no dinheiro que pode chegar. A esperança depositada naquilo que se vê pode ser frustrada. A esperança depositada naquilo que se ouve de Deus jamais será frustrada. Quem está entendendo isso? A esperança na palavra de Deus nunca será frustrada. A esperança na salvação em Jesus Cristo nunca será frustrada. Por isso não deposite a sua esperança no lugar errado, na pessoa errada e na palavra errada. Quem já não precisa levantar a tua mão, porque você ia levantar o braço, a perna, ia faltar braço aí. Quem já depositou esperança em pessoas e se frustrou? Quem? Todos nós temos experiências para falar disso. Mas quando você deposita a sua esperança no Senhor, você jamais será frustrado. Quando você obedece à voz do alto, você consegue viver o livramento agora. Irmãos, quando nós escutamos essa palavra, quando nós damos valor a essa palavra, nós desfrutamos dessa palavra. E essa palavra, ela é atemporal, transcendental. Um dia eu estava pregando, o irmão teólogo veio falar comigo: não, mas esse texto do Velho Testamento você não pode usar para isso. Eu falei: irmão, eu acredito que a palavra todinha, de Gênesis a Apocalipse, eu posso aplicar na minha vida hoje. O que foi falado lá há 3.000 anos atrás, pastor Falcão, eu posso aplicar na minha vida hoje, porque a palavra é transcendental, é atemporal. Ela rompeu os anos, ela rompeu os milênios, e ela fala comigo até hoje, aleluia. E é mais atual do que o jornal de segunda-feira. Então quando eu coloco essa palavra em prática, quando eu entendo que essa palavra é para mim, quando eu ouço a voz de Deus, sabe o que vai acontecer? Eu aplico na minha vida hoje. Então quem lembra da passagem de Sadraque, Mesaque e Abednego? Foi os homens que foram jogados na fornalha, lembra? Quem estava de fora de repente falou: uau, tem um quarto homem, e esse quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Era Jesus, era uma teofania. Jesus entrou dentro do fogo para salvar aqueles homens, e a fornalha estava aquecida 7 vezes mais. Queimou os homens de fora, mas não queimou aqueles que estavam com Jesus. O que é isso? O mal que podem lançar contra você, se você está com Jesus, é um perigo, porque pode dar um rebote, irmão, e pega o outro, mas não pega você. Pega quem está fora, mas não pega quem está dentro. Está na fornalha, meu Deus, e agora? Mas se o Senhor está com você, você sai dela aquecida 7 vezes mais. Os homens de fora são queimados, mas os homens de dentro são ilesos, estão ilesos na presença do Senhor. Então, quando você olhar essa passagem, por exemplo, estou te dando um exemplo. Sadraque, Mesaque e Abednego, Jesus na fornalha, o quarto homem da fornalha. Pensa no seguinte: o Pai, o Filho, o Espírito Santo e você. Traz para o seu hoje. Eu estou dizendo isso porque todas as passagens bíblicas, esse livro, irmãos, ele é completamente espiritual. Ele não é uma história da carochinha. Esse livro é para ser aplicado, é a boca de Deus, é a carta de amor de um pai para o filho. Então nós podemos aplicar na nossa vida. Então, se você está se sentindo numa fornalha, você diga: Senhor, eu estou na fornalha, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão comigo. Eu não serei queimado, eu sairei dessa situação ileso. O Senhor vai me mostrar, o Senhor vai me direcionar. Ouça a voz do Senhor, porque lembrando, eles estão na fornalha porque obedeceram a voz.
Eles estão na fornalha porque não fizeram o que o outro rei queria, não negaram o nome de Deus. Então quando você está numa fornalha porque está obedecendo a voz, irmão, se prepara, porque vai ter gente que vai se escandalizar com o que Deus vai fazer na tua vida. Não, levanta a tua mão, eu preciso de alguém que acredite nisso. Isso é profético para alguém viver essa semana. Se você está debaixo de obediência e te lançaram na fornalha, se prepara, porque vai ter gente do teu lado que vai escandalizar. Não é possível, ele estava lá embaixo e agora está aqui em cima. Não é possível, ele tinha perdido tudo. E olha a reviravolta. Deus é poderoso para fazer isso na vida daquele que crê. Oh! Aleluia! Fala para o teu irmão, irmão, Jesus está contigo, Canela. Fica tranquilo. Quando você ouve a voz, não importa mais ser admirado, irmão. Quando a gente escuta a voz de Deus, não importa mais se alguém gosta ou não gosta. Você sabe que é amado. Até porque quem te admira pode deixar de te admirar rapidamente por algo que você possa fazer, mas o Pai continua te amando. Então não importa a admiração, importa ser amado pelo Senhor. E quem sabe que é amado pelo Senhor, já não interessa mais ser admirado ou não, não importa mais quantos seguidores, não importa mais quantos likes, não importa mais se alguém ligou ou não ligou. Eu tenho a voz de Deus, eu sei quem eu sou amado de meu Pai, aleluia. É por isso, eu estou terminando, o louvor pode subir. Não importa o que você está vivendo, importa o que Deus falou que vai fazer. Eu vou repetir. Não importa o que você está vivendo, importa o que Deus falou que vai fazer. Não importa o que você está vendo, importa o que Deus falou que vai fazer. Podem zombar de você, mas você sabe o que você ouviu. A torva que se tire abaixo. Raço torva que anderes. Podem zombar de você, mas você sabe o que você ouviu do Senhor. Latar caçori amache. Podem não te entender. Talvez você entrou aqui nessa noite frustrado, preocupado. Eu quero te dizer, lembre-se do que você ouviu dele. Porque se você ouviu algo dele, segura nisso com toda a sua força, porque essa é a verdade na sua vida. Essa irmã que está aqui com a mão no ombro, vem aqui, minha irmã, por favor. Fala para quem está do seu lado, não importa o que você está vendo, importa o que você ouviu do Senhor. Uma obreira, pode vir aqui, por favor. Te julgaram, eu não te conheço, mas eu vejo um dedo apontado para você. E Deus está te dizendo, acima de todo julgamento, acima de tudo que você ouviu de pessoas, fique com aquilo que Deus te falou. Você pode estar se sentindo no meio de uma fornalha, mas hoje Deus manda te dizer, eu estou contigo. Você não será queimada. Você não será queimada. Algumas coisas vão servir. Algumas coisas que estão acontecendo já estão servindo para modelar você da maneira de Deus. Mas o mal que te desejam cessou. Bateu e caiu no chão. Bateu, é como um muro de proteção ao seu redor, diz o Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo.
Há uma unção de Deus aqui, irmãos. O Canela lá de Guarulhos está com a mão levantada. Vem aqui. Vem aqui porque o Espírito Santo falou para mim que você precisa ficar com o que você ouviu. O que você está vendo não é bom, mas você não pode ficar com aquilo que você está vendo. Você precisa ficar com aquilo que um dia Deus te falou. Existem promessas que precisam voltar aí para a superfície do teu coração. Existem palavras de Deus lá de trás que precisam voltar à tona. Deus vai trazer à memória aquilo que te dá esperança. Deus vai trazer à tua memória por esses dias uma palavra que vai mudar o rumo da tua vida nesse ano de 24. Você não precisa ouvir algo novo, você só precisa lembrar do que Ele já te falou. Ei. Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Quanto mais incapaz nós nos sentimos, mais poderoso em nós Ele fica. Não tem problema de se sentir incapaz, desde que você esteja com aquilo que Ele falou firmado como uma âncora no teu coração. Brandere chokora labaxeri anderebas oraracheterereres. Há uma unção de Deus aqui. Há uma unção. Celso, vem aqui, Celso. Vem aqui, Celso. Porque não é só a dengue que você pegou, que tentou te paralisar, não. Tem outras coisas que estão tentando bloquear você. E você é uma coluna de Deus. Você é um baluarte que Deus levantou de oração. Sabe, eu vejo você na terra, e um buraco no céu abrindo, na atmosfera da terra, e um raio, começa a laranja como fogo, tem 3 cores, azul, laranja e vermelho, é um fogo, mas é como se fosse um fecho de laser, subindo até o céu, tocando o céu. Tocando o céu. Jesus diz, manda te dizer, que quem está do lado de fora vai ser queimado, mas você que está do lado de dentro não será queimado. Anda lavar cola sevordibia bochea. Eu estou liberando um recurso muito grande. Tem um homem que gostou de você, mas não é porque você tem olho azul. É porque eu coloquei um amor no coração dele por você. E ele poderia fazer esse negócio com qualquer outro. Ele tem outros caminhos mais fáceis, mas ele escolheu você para fechar. Você sabe o que vai fazer. Eu já te falei, eu já coloquei no teu coração, porque você já disse para mim: se isso chegar, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Eu coloquei no teu coração o que é para você fazer. Vem do alto, vem de mim, é minha voz. Mata e come. Mata e come. Não torne impuro, Celso, o que eu já purifiquei. Mata e come. Não torne impuro o que eu já purifiquei. Mata e come, diz o Senhor. Quero pedir para o pastor Rony vir aqui orar com o Celso. Fica aqui orando com ele, pastor. Irmão, eu vejo, tem um varão de branco passeando nessa igreja, irmão. Eu acredito no ministério dos anjos. Eu acredito no ministério dos anjos. Espírito Santo, adore, adore, adore. Vai para o sol agora, irmãos. Qual é o segredo? Corre para o sol agora.
Corre para o sol agora. Tem gente aqui que precisa correr para o sol. Eu quero chamar aqui à frente você que sabe que está prestes a viver algumas coisas novas do Senhor. Você sabe que precisa destravar os teus ouvidos. Deus vai destravar os teus sentidos espirituais. Vem para cá, corre para o sol, corre para o sol. Ei! Espírito Santo de Deus, flua nesse lugar. Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi pregada, Senhor. Vem com seus sinais. A voz vai mudar a rota. A voz vai mudar corações. A voz que vem do alto vai mudar corações aqui. Oh! Sopra, Espírito Santo. Eu preciso da ajuda dos pastores, dos presbíteros, dos líderes de célula. Rapidamente, todos, sem exceção. Vem para cá, vamos orar, vamos impor as mãos, porque é muito claro o que Deus está querendo fazer aqui nessa noite, irmãos. Deus vai ativar novamente os ouvidos espirituais de pessoas que estão aqui. Fazia tempo que você não ouvia a voz suave, doce, amorosa do Rei. Deus está destampando. Eu vejo um tampão sendo liberado. Deus está liberando os teus ouvidos. Deus está te deixando você mais sensível. Mais sensível. A sensibilidade algumas vezes dói. Algumas coisas que você vai ouvir de Deus vai doer, mas precisa doer para mudar. Anda candala surabacala cheia. Vem Espírito Santo. Espírito Santo flua. Espírito Santo, mais de Deus. Libera os ouvidos espirituais do teu povo, Senhor. Uma igreja que te ouve é uma igreja sustentável. Uma igreja que te ouve é uma igreja que vai ter sucesso. Aguça os ouvidos. Aguça os ouvidos. Sônia, vem. Deus manda te dizer que você não precisa ouvir nada. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Nuvem que aponta o destino. Sopra, Espírito Santo. Você que está no teu lugar, pega na mão de quem está no teu lado aí. Não fique disperso, não fique desatento. Deus está fazendo algo aqui. Oriandere. Libera os ouvidos espirituais, Senhor. Nós queremos te ouvir. Nos dá sensibilidade, Senhor, porque o Senhor está falando com a tua igreja. Fala, continua falando, Senhor. Oh, mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. O que importa é ouvir a Deus. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O que importa é ouvir a Deus. Quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba no meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas,
voz de Deus vai prevalecer. A voz de Deus. Até te encontrar. Tua voz me chama em muitas águas. Os meus pés Podem falhar. E lá te encontro. E lá te encontro em um mistério. Ao teu nome, e ao teu nome cantarei. A voz de Deus precisa prevalecer. Mas se o mar crescer, se o mar crescer, ouça a voz. Se o mar crescer, escute a voz. Se o mar crescer, escute a voz. Águas eu caminho por onde quer que chames. Não a mim, mas são tudo que já estive. Não será mais firme. Senhor, presença. Guia-me, a tua voz me guia, a tua voz me sustenta. A tua voz me guarda. A tua voz é tudo que eu preciso. Por ela ser e andar lá baixo. Que já estive, será mais firme, Senhor, tua presença. Por teu nome clamarei, além das ondas olharei. Se o mar Crescer, somente em ti descansarei. eu sou Pois eu sou teu e tu és meu. Escute, irmão. Qual foi o texto-chave? Isaías 30, 21. Se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, ouvirão a voz dele atrás de vocês, dizendo: o caminho certo é esse. É Deus dizendo: ei, não vai por aí. O caminho certo é esse aqui. Isso é misericórdia. Isso é a mesma coisa, estarmos no nosso dia a dia perdidos e entramos numa igreja, por exemplo, no domingo à noite, e Deus está dizendo: não é por aí, é por aqui. Não faça isso. É Deus endireitando, nos dando oportunidade de corrigirmos a rota. Sabe, a Fabiana estava lendo aqui um pouquinho antes desse versículo 21, Isaías capítulo 30, no mesmo capítulo, no versículo 15, diz assim: diz o soberano Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Meu Deus, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o vigor. Mas vocês não quiseram. O que Deus está alertando, preste atenção, essa palavra confiança é ventre. O ventre ele nutre. E muitas pessoas estavam orando aqui, a pastora Fabiana estava orando para uma pessoa, e quando orava por uma pessoa, é como se o poder já estava na pessoa, estava sendo liberado. E é exatamente isso que significa efatá. Efatá só libera aquilo que já está dentro de você.
Deus já te deu, estava aí. Tudo o que você precisa já está aí. E uma voz profética libera o nosso destino, irmão. Uma palavra alinhada no nosso espírito, rema para nós, libera os nossos caminhos. Então eu quero que você pegue na mão de quem está do teu lado agora, você que está aí no teu lugar também. Eu quero que você ore por essa pessoa, repita assim: Senhor Jesus, nessa noite, nós estamos ouvindo a Tua poderosa voz. Nós sabemos, Jesus, que sem Ti, nada podemos fazer, nada somos. Por isso, Senhor, em Atos capítulo 2, versículo 2, a Bíblia diz: na vinda do Espírito Santo, não veio as línguas de fogo primeiro, veio o som do céu. O som vem primeiro. Senhor Jesus, eu libero sobre o meu irmão essa graça dos ouvidos espirituais abertos, para que a gente possa alinhar o rumo da nossa vida, reorganizar a nossa jornada, para podermos desfrutar do que Deus tem para nós. Porque quem ouve a voz de Deus desfruta mais da vida. Senhor, tudo que está parado, paralisado, embarcado, em nome de Jesus, seja liberado. Toda enfermidade, todo mal, pela voz de Deus, saia em nome do Senhor. Curado, liberto, sarado, para a glória de Deus. Aleluia. Oh, guia-me, guia-me para que em tudo eu te confie. Sobre as águas eu caminhe. Oh, aleluia. Leva-me mais fundo. A voz. Deus fala, Deus fala. Deus fala. Deus fala. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Deus fala. Tudo que jaz. Você pode dar glória a Deus e aplaudir o Senhor. Querido, o maior sinal de um avivamento não é quando a gente vê algo. O maior sinal de um avivamento é quando as pessoas começam a parar para ouvir a voz do céu. Porque Atos 2, isso é lindo, porque na vinda do Espírito Santo, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som. Antes das línguas repartidas, como que de fogo, veio um som. Primeiro vem a voz. Primeiro vem o que você precisa ouvir, para depois acontecer aquilo que você precisa ver. Se você ouve a voz de Deus como uma noite como essa, e você aplica na tua vida e toma isso como verdade, certamente, irmãos, o próximo passo, o resultado disso é você ver o que você ouviu. Só não vê o que ouviu de Deus alguém que se afasta, que abandona os preceitos, que solta, porque é um exercício diário a gente correr para o sol, como nós demos o exemplo aqui. Está meio triste, Bíblia. Está meio aborrecido, põe um louvor. Está meio chateado, aí que tem que vir para a igreja mesmo. Você não é daqueles que falam: domingo eu não fui porque eu estava mal, recebi um telefonema. Não, você é daqueles que domingo eu estava mal, recebi um telefonema, mas é por isso que eu precisava estar na casa do Senhor, para ouvir a voz de Deus. A tua reação no deserto vai dizer se você vai sair dele ou não. Deus está falando, irmãos. Deus está falando. Nós não somos mais guiados por rédeas, nós somos guiados pela voz.
Se a gente obedece, a gente não sofre. Mas se a gente não obedece, as rédeas, é ruim a rédea, dói, machuca, é pressão. Chega de viver debaixo de pressão, de opressão. Seja guiado pela voz. A voz vai te direcionar por um caminho reto. Você pode abraçar alguém falando isso? Seja guiado pela voz. Aleluia. Aleluia. Amém.